Saudações, nós estamos aqui hoje para apresentar um programa, um projeto criado na cadeira de Programação Imperativa em linguagem C. Então, o grupo é composto por quatro estudantes, de nome Sancho Hussein, Milton Miquitaio, Cruz Estevão e Clayton Israel. Então, o nosso programa basicamente é uma agenda de contactos, onde o usuário vai poder criar e guardar os seus contactos em arquivos externos para poder acessar depois. Então, antes de começarmos aqui, nós focamos muito mais neste programa em trabalhar com arquivos externos para poder salvar os contactos, nesse caso, né, em arquivos externos, para deixar mais dinâmico e prático. Então, vamos começar logo por começamos por incluir algumas bibliotecas, que são a biblioteca de stdio, que é para trabalhar com entrada e saída de dados, como já havíamos visto nas aulas. Incluímos também a biblioteca de string e a stdlib. Então, aqui, já começando o nosso código, nós criamos aqui uma estrutura e as suas variáveis. Nesse caso aqui, a estrutura agenda, onde contém lá nome, número e categoria. Então, vimos aqui que o nome possui 25 caracteres, número 15 e categoria 35. Depois nós criamos mais uma outra estrutura aqui, só que essa estrutura já é de variáveis globais, onde vai nos facilitar mais abaixo do programa, né, em caso de definir posições e mais. Então aqui basicamente já estamos a definir as estruturas, e antes de mais também eu gostaria de avisar que nós tentamos deixar o programa mais perceptível possível, por isso que em algumas linhas de código nós tentamos lá deixar uns comentários para poder facilitar. Então basicamente aqui, como eu havia dito no princípio, nós falamos que íamos trabalhar com arquivos externos. Então para isso, nós aqui criamos o ponteiro do arquivo que vai ser gerado, nesse caso, né, simulando um banco de dados. Nesse banco de dados nós vamos salvar o arquivo em formato txt. Esse arquivo vai ser o arquivo em que vai ter a informação que o usuário vai digitar no programa, nesse caso que é o contacto, onde tem o nome, número e a categoria. Então tudo vai ser salvo dentro de um arquivo txt e vai ser gerado automaticamente. Então aqui logo nós começamos por listar, né, o que nós definimos lá embaixo, mas eu gostaria de explicar essa parte aqui do main. Quer dizer, logo que o programa abre, nós já fazemos uma limpeza na tela com este comando aqui, o systemcls, e seguimos já apresentando um menu para o usuário, nesse caso com o nome do programa, que é a agenda de contactos. Depois tem aqui o menu principal, e neste menu principal nós temos três opções. Nessas três opções, que é a primeira opção, adicionar um contacto novo; a segunda opção, ver a lista de contactos já guardados nesse caso; e a terceira opção, que é de sair. Então aqui nós perguntamos ao usuário para digitar a sua opção, e para trabalharmos isso aqui nós trabalhamos com a condição de switch case. E antes de mais nada nós recolhemos o que o usuário for a digitar com o comando scanf. Então depois limpamos o buffer, nesse caso com getchar. Então, como eu havia dito aqui, nós trabalhamos com a condição switch case. O que o usuário for a digitar cairá nessa estrutura aqui, neste espaço de código, né, onde temos a primeira condição, que é de agenda. Nós já vimos lá em cima. Então se o usuário quer dizer, se o usuário envia o número 1, nós mandamos ele para a estrutura agenda, que está mais lá para baixo, vamos explicar. E a segunda opção basicamente é a mesma coisa, só que o usuário é mandado já para a função listar, que vamos explicar mais para baixo. Então a terceira opção, que é a opção de sair, se o usuário digita, logo o programa começa por limpar tudo que estiver na tela e apresenta essa pequena mensagem de despedida, nesse caso, né? Depois da mensagem de despedida, o programa fecha. Então nós aqui tentamos trabalhar também caso o usuário digite uma das opções que não está aqui, nesse caso, por exemplo, digita o número 4, 5 ou mais. Então dali o usuário já dá uma mensagem por default, que é uma mensagem padrão, a dizer que é uma opção inválida e tente novamente. Daí o programa dá uma pausa de 3 segundos com este comando aqui, dá uma pausa de 3 segundos e dali retorna para o main. Aqui nós não fechamos o programa, retornamos ao main, nesse caso ao menu principal. Isso porque o usuário pode ter digitado um número por falha, então o programa entende e volta para o menu principal, dando opção para poder digitar a opção certa. Então continuando, aqui já vemos a função listar, agenda, que eu havia dito lá antes. Então quando o usuário digita a opção 1, nesse caso que é de criar novo contacto, o usuário logo é lançado para esta parte aqui do código, onde começamos por limpar primeiro a tela,
limpamos tudo que estiver na tela. O usuário logo vem nesta parte aqui, que é para poder criar o arquivo, né? Apresentamos aqui um pequeno cabeçalho e perguntamos ao usuário o seu nome, perguntamos o número, perguntamos a categoria. Lembrando que estas informações são salvas lá nas variáveis que nós definimos lá em cima da estrutura agenda. Então, depois de o usuário digitar isso tudo, o seu nome, o número e categoria, o programa apresenta uma pequena mensagem aqui a perguntar se o usuário quer finalizar a criação ou não. Se caso queira finalizar, é só clicar S para sim e N para não. Então, depois disso, nós trabalhamos também com o scanf para poder receber e tratar o que o usuário for a digitar. Então, neste caso, se o usuário digita o S, aqui temos uma estrutura if. Se o usuário digita F, então o programa dá um Fprint no arquivo. Este arquivo, lembrando mais uma vez, é aquele que a gente cria automaticamente lá em cima. Então, se o usuário clica S depois de digitar o número, isso mostra que o usuário quer gravar o contacto nesse caso, né? Então, dali ele dá um Fprint no arquivo, onde vai guardar o seu nome, número, categoria, que são basicamente isso que o usuário digitou. Dali, o programa basicamente só salva, dá uma nova linha, põe esses traços aqui para poder deixar mais bonito e depois salva o arquivo. Daí, depois de salvar, o programa tende a fechar. E depois de fechar, nós tentamos deixar mais aqui uma mensagem, né, a dizer para o usuário que o contacto já foi guardado. Logo dá mais uma pausa de 3 segundos e volta para o main. Aqui lembrando que se o usuário depois de gravar o contacto, o programa retorna de novo para o main, onde tem lá as 3 opções, que é de gravar, de listar e de sair. Então, aqui trabalhamos mais com uma condição. Então, se o usuário digita o N, que nesse caso que é de não, o programa limpa a tela e mostra essa pequena mensagem aqui a dizer que o procedimento foi cancelado e automaticamente processa o menu. Para processar o menu, nós trabalhamos aqui com esses comandos aqui, onde ele dá uma pausa de 3 segundos e depois dos 3 segundos ele volta ao main. Então, nesse caso, se o usuário também digitar uma coisa diferente do S e N para poder salvar o contacto, o programa retorna uma mensagem de opção inválida. Depois da opção inválida, o programa dá de novo uma pausa de 3 segundos e depois da pausa, o programa já retorna de novo para a agenda, quer dizer, faz um loop, começa de novo da agenda. Por quê? O usuário pode ter digitado um caráter por falha nesse caso, então nós entendemos aqui que deve ser retornado para a mesma página, só que agora já vai digitar as coisas certas e vai salvar. Então, depois disso, nós também temos outra função aqui que é listar, né, para poder mostrar o que foi salvo com o usuário. Então, nós começamos aqui por limpar a tela primeiro e depois abrimos o arquivo que nós já criamos lá em cima. Quando nós estamos a criar o contacto, o programa, quando nós estamos a guardar o contacto, o usuário cria automaticamente esse arquivo aqui de nome contactos.txt. Então, quando nós formos para listar o que nós guardamos, o programa começa por ler primeiro o que é que foi guardado. E depois da leitura, trabalhamos mais aqui com uma condição, que se o arquivo estiver nulo, ele retorna essa mensagem que a gente já viu lá em cima, a dizer que nenhum contacto gravado e tem de gravar primeiro. Dali retorna de novo ao main e caso o passe, né, o arquivo esteja completo ou tenha algum caráter lá no arquivo, o programa automaticamente já apresenta este pequeno cabeçalho e nesse pequeno cabeçalho depois nós trabalhamos já com uma string, né, do tipo listagem. Essa é uma string geral para nós, é uma string geral dos dados nesse caso. Depois aqui nós trabalhamos com essa pequena condição aqui, que é para verificar se o arquivo mesmo está gravado ou não, e se estiver gravado, ele já nos retorna o que o usuário salvou ou o que está salvo dentro do programa. Então, depois de nos retornar isso, fechamos aqui o arquivo e depois de fechar o programa volta a perguntar, né, a dar uma pequena mensagem aqui ao usuário se quer voltar ao menu principal ou não. Então basicamente essa parte já vimos, onde é a mesma condição, né? Se o usuário digita S, o programa retorna para o main. Se o usuário digita N, então o programa entende que tem que fechar, então fecha. Agora eu vou tentar aqui, essa aqui foi uma explicação do código resumidamente. Agora eu vou correr aqui o código para poder vermos o programa rodar. Primeiro vamos compilar
Então o programa aqui já compilou, basicamente ele nos apresenta três, não tem nenhum erro, mas sim nos apresenta dois avisos. Isso porque nós escrevemos o programa no ambiente de desenvolvimento Linux, então tem alguns comandos que são diferentes do Windows. Nesse caso temos o systemls, que no Linux é o system clear, então gerou-nos esse aviso mais ou menos por causa disso, mas nós tentamos trocar aqui alguns comandos para os comandos próprios do Linux. Então vamos correr aqui o programa. Sim, o programa já nos abre este pequeno menu, que é o menu principal, e eu gostaria de deixar em paralelo com a pasta do arquivo, para podermos ver o arquivo a ser gerado. Basicamente aqui temos esses três arquivos, um que é o código, os outros que são os executáveis do programa já compilado. Então aqui no menu vimos essas três opções, que é a primeira opção de adicionar um contacto, a segunda opção de ver uma lista de contactos, a terceira opção de sair. Então suponhamos que o usuário já queira ver uma lista de contactos sem ter salvo nada. Então clicamos aqui na opção 2, damos um enter, o programa nos retorna um erro a dizer que nenhum contacto gravado, tem que gravar primeiro, daí dá aquela pausa de 3 segundos e nos retorna ao main, que é o menu principal. Então vamos testar aqui a opção de sair, que é a opção 3, clicamos um enter, ele nos mostra essa pequena mensagem de adeus, a dizer que obrigado por usar o programa, até já, e se pressionarmos qualquer teclado o programa fecha. Então vamos voltar aqui ao código para poder rodar mais uma vez. Clicamos aqui, compilar e rodar. O programa nos apresenta este menu. Então aqui vamos trabalhar mais com alguns erros que nós tratamos, né? Se por acaso o usuário digita a opção 4, por exemplo, que não está listado aqui, damos um enter e ele dá essa opção inválida a dizer que tente novamente. Daí dá aquela pausa de 3 segundos e volta ao menu principal. Agora vamos aqui criar já um arquivo, neste caso que é para gravar um contacto. Então eu gostaria que prestassem mais atenção deste lado aqui, porque basicamente aqui é onde o arquivo de contactos vai ser criado automaticamente. Então se clicamos na opção 1, que é adicionar contacto, e damos enter, nós vamos notar uma diferença aqui, que ele já gera esse arquivo aqui automaticamente, que é o contactos.txt. Então se formos abrir o arquivo, nós vemos que, vamos tentar abrir aqui o arquivo, nós vemos que o arquivo está vazio. Isso porque o usuário ainda não guardou nenhuma informação lá, ainda não guardou nada. Então vamos voltar, nome, vamos dar aqui um pequeno exemplo. Vou digitar o nome de um dos colegas daqui do grupo, que é o Milton. Damos enter, ele nos pergunta aqui o número, então só vou digitar aqui um número qualquer. Damos enter, nos pergunta a categoria, vou colocar aqui colega. Então depois de clicarmos um enter, ele já nos traz essa pequena pergunta: finalizar a criação. Então S para sim, N para não. Então depois nós verificamos aqui que tudo está conforme nós queremos e vamos salvar com S. O usuário dá essa mensagem de contacto guardado, depois aguarda aqueles 3 segundos e nos retorna automaticamente aqui ao menu principal. Agora se formos abrir este arquivo aqui, vamos poder observar que lá já tem uma informação guardada. Essa informação aqui é aquela que nós digitamos lá no programa, então ele automaticamente vem e salva aqui neste nosso arquivo externo. Então se voltarmos agora ao programa e irmos na opção número 2 para poder ver a lista de contactos, ele vai nos retornar aqui a lista com o que nós guardamos lá, nesse caso que é o nome do colega, o número e a categoria, nesse caso que é a categoria do colega. Então aqui vamos dar um S para voltar ao menu principal e vamos criar de novo um outro contacto, só para dar mais exemplo. Então vamos aqui, nome, vou gravar mais nome de um colega daqui do grupo mesmo. Então clicamos enter, número, vamos digitar aqui um número qualquer, categoria, colega e S para sim. Contacto guardado mais uma vez. Então vamos guardar mais um outro, que é o colega Clayton. Número, categoria, vamos também gravar o colega, S para sim. E agora vamos tentar gravar com categorias diferentes. Se formos a ver aqui no arquivo, ou se formos a listar aqui no programa mesmo, desculpa, vamos 2.
ele vem que salvar, já podemos observar aqui que salvamos 3 contactos com categoria colega. Ainda vamos salvar um outro contacto com uma categoria diferente nesse caso. Vou colocar o nome aqui em exemplo, João, número, mais uma vez um número qualquer. Ok, categoria, vamos colocar conhecido. Sim, mais uma vez contacto gravado. Então, se formos, por exemplo, adicionarmos um outro, suponhamos aqui, gravamos aqui um nome Abdul, contacto, vamos gravar, categoria, suponhamos primo. Queremos aí gravar um meu familiar primo, damos um enter. Então, nesta mensagem aqui, finalizar a criação, dessa vez nós vamos digitar um não, que é para não salvar, que é para negar. Então, se formos a verificar aqui no nosso arquivo externo, ele já tem aqui uma coisa de 4 contactos gravados, que é o Milton, Cruz, Clayton e João. Então, ainda não temos nenhum contacto do nome Abdul Fakir aqui gravado. Então, se formos a digitar não e damos um enter, o programa dá uma mensagem de cancelado e processa o menu, volta ao menu principal. Então, neste caso aqui, nós vamos poder ver agora se ele gravou realmente aquele contacto que nós clicamos em não. E vemos aqui a lista que não tem aquele contacto que nós demos a opção de N, que é para não gravar. Então, basicamente o programa é esse. Lembrando mais uma vez que ele pode salvar o arquivo externo que é gerado no formato TXT em qualquer outro formato, mas nós escolhemos o formato TXT por ser mais fácil e pode abrir em qualquer ambiente, seja Windows, Linux ou mesmo nos smartphones. Então, basicamente, resumidamente, este foi o nosso programa. Tentamos aqui trabalhar com tudo que aprendemos ao longo das aulas e o que aprendemos também com as nossas pesquisas. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado pela oportunidade.